qual que vai ser, que podemos a partir disso aí sonhar no futuro, né? Então eu acho que são coisas que vão ser muito interessantes. É nossa primeira palestra, né? Vamos aqui a convidar, né? Nos a mostrar como que era lá 20 anos atrás. Eu acho, ele sabe mais do que a gente. Aqui, sobre a arqueologia, né? Aqui de Lavras, Gabriel Marrero. Boa noite a todos, agradeço a presença de cada um de vocês. Nós estamos tendo um privilégio imenso de ouvir, né, em 2 dias esses profissionais tão dedicados e com carreiras aí de 40, 25, 28, 30 anos, e todos juntos, em 2 dias, né? Segundo os professores Ângelo Constâncio, que foi professor na UFA, 28 anos, e a professora Patrícia Paiva, isso nunca aconteceu na UFA, né? É um privilégio para nós ouvirmos hoje esses palestrantes. Eu quero apresentar apenas um texto da minha autoria a respeito do que é esse evento e os objetivos dele. Este encontro de história pode servir a vários propósitos, como recordação, entretenimento e ser formativo. Destacamos aqui este evento da UFLA como uma formação educacional. Assim, este encontro de história é uma atividade excelente para quem procura aperfeiçoar o seu pensamento, analisar suas relações com diferentes grupos sociais, aperfeiçoar sua capacidade de observar e compreender as instituições do mundo atual, começando pela própria UFLA, depois indo até a prefeitura, o judiciário, as lideranças políticas nacionais, principalmente Lula e Bolsonaro, a segurança pública, o Estado brasileiro, as empresas privadas, as relações internacionais e as culturas de outros países. E, além disso, ao conhecer o mundo pré-histórico e antigo, este espaço de experiência da vida dos primeiros humanos na Terra, no caso aqui no Brasil, naquela época não existia o Brasil, e compararmos esses grupos humanos antigos com a sociedade moderna, nós podemos experimentar conhecimentos bastante especializados que nos capacitam a enxergar novos horizontes teóricos de expectativas e atuar de novas maneiras na sociedade atual. Okay? Então agora eu passo a apresentar o Gabriel. Gabriel é formado em Arqueologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele teve o título de mestre em História pela Universidade Federal de São João del Rei. Também é graduado em História pela Faculdade Católica Paulista e atualmente realiza doutorado em Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais com foco em Geografia Física e Geoarqueologia. Sua formação inicial concentrou-se na arqueologia provincial romana na Península Ibérica, com ênfase em questões de agência, antropologia da arte e tecnologia cerâmica. Por exemplo, a foto ali na apresentação dele. Durante seu percurso acadêmico, teve a oportunidade de realizar estágios voluntários na USP, no LARP, vinculado à USP, e atualmente uma atuação está voltada para a arqueologia da região do sul de Minas Gerais, e colabora voluntariamente com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura da cidade de Lavras. Ainda? Não. Eu tirei isso do currículo Lattes dele, mas ele já não tem mais essa parceria com a prefeitura. Nesse contexto, a gente recebe o Gabriel. Mais uma salva de palmas para ele, por favor. Boa noite a todos, agradeço ao Rogério, sobretudo, por esse evento, por estar nessa organização, você é uma pessoa-chave aí, e por ter me convidado também para este evento. Peço desculpas aos senhores técnicos que a gente teve aqui para passar os slides pelo atraso, mas a palestra de hoje vai ser sobre justamente,
é um pouco pequeno, mas espero que vocês consigam ver. Mas a palestra de hoje vai ser justamente sobre a arqueologia e história indígena da região de Lavras, onde vou estar fazendo todo esse panorama, tanto de questões da própria epistemologia ou mesmo da inferência dessas pesquisas arqueológicas, como também do próprio contexto. E o tema meu, o recorte meu temporário, é justamente o Brasil pré-colonial. Para muitos, praticamente todos aqui, estão trabalhando dentro do período histórico, período que tem a documentação, tem todo um aporte, e o meu é aquele que antecede a colônia. Então, justamente a definição de Brasil pré-colonial, o que seria ele, é justamente quando a gente pensa na colônia. A colônia, justamente, é um resultado de um processo de expansão ultramarino português. Aí está o Império Português, não apenas o seu auge, mas todas as suas extensões conquistadas ao longo do tempo. E aquilo que antecede a colônia, ou seja, antes da chegada dos portugueses aqui, com a chegada justamente marcante de Pedro Álvares Cabral. Quando ele chegou no Brasil, ele não encontrou uma praia vazia, não encontrou um local, um litoral todo desabitado, como se pensa, né, na história clássica, porque chegou Pedro Álvares no Brasil e começou o Brasil, começou a história do Brasil, mas muito pelo contrário, essas praias eram extremamente desabitadas por uma diversidade sem igual de povos indígenas. Estes povos, além da sua diversidade entre si, também havia toda uma riqueza cultural entre eles, representadas nessa sequência de imagens aqui de Theodor Brahe, que é um ilustrador da Alemanha do século XVI. Então havia toda uma riqueza cultural, toda uma diversidade de traços, de comportamentos, de atributos, e uma diversidade também de geopolítica desses povos. E aí, no caso aqui, uma representação que muitas vezes a gente tem idealizado muito pelos autores românticos, e sobretudo após a independência do Brasil, o indígena como aquele passivo alheio, ou o bom selvagem de Rousseau, mas muito pelo contrário, né? Eles também, eles foram sociedades como as nossas também, então eles têm seus conflitos, suas alianças de interesses. Aqui uma representação de um ataque a uma aldeia tupinambá, ataque de Tupiniquins a uma aldeia tupinambá, e também a chegada dos europeus, que foi um marco, sem dúvida, um encontro de dois universos, não apenas no sentido físico, mas também no sentido mental, cosmológico, de uma sociedade renascentista com uma sociedade ameríndia, que via, enxergava e vivia em outra lógica, em outro mundo. E a chegada, o encontro desses dois universos é como se fosse um contato entre humanos e alienígenas, por assim dizer, o choque tamanho que foi. Esse choque também é demarcado muito na toda a literatura de conquista da América Espanhola e também na literatura de colonização da América Portuguesa. Então você imaginava como os conflitos locais que eram regidos dentro das suas óticas indígenas começou a ser regido pelas óticas europeias, com um diferencial tecnológico estupendo, né? Justamente pelas armas de o aço, a pólvora, o aço e a ganância também, né? Mas, em todo caso, os indígenas também lasciviaram os portugueses e os outros, tantos grupos transatlânticos, para usar uma expressão de Jean Delery, o francês estava aqui, outros grupos europeus também, por seus conflitos internos. Então, uma representação clara de um líder tribal contra o outro e arregimentando tropas portuguesas ao seu interesse. Mas também, e é interessante que o que aconteceu no litoral, a história é muito complexa, a realidade é muito mais difícil do que uma coisa binária, monolítica. Então o que houve foi a regimentação desses dois grupos, uma aliança, justamente que tinha aqui no litoral, sobretudo na Baía de Guanabara, entre portugueses e tupiniquins, e franceses e tupinambás, e aí havia um conflito generalizado. Em todo caso, o meu contexto, justamente, só para apresentar para vocês, ele termina nisso, mas ele justamente é 400 anos antes do presidente, mais precisamente, mas ele começa muito mais antes. Ele perpassa e tentar visualizar a história dessas pessoas que um dia viveram no nosso país é muito difícil, porque, como todos, tem vários historiadores aqui, vários memorialistas, várias pessoas que trabalham com o passado, sabem que à medida que você avança, a quantidade de fontes fica mais escassa. À medida que você avança no passado, a tendência, ao menos uma tendência, é regredir ou dificultar a análise, tanto o distanciamento do seu observador como do seu objeto de pesquisa. E nesse caso, como acessar esse passado, e quem estuda, como que acessa, como que estuda esse passado, e
e um passado sem documentos, né? Como você acessaria um passado sem documentos? Neste caso, a fonte para esse tipo de pesquisa está diante de seus olhos. Aqui um fragmento cerâmico em loco, num sítio arqueológico aqui na região de Lavras. Imagina, porque quando a gente tem um documento histórico, quando você tem um jornal, quando você tem uma documentação de cartório, você tem a data, você tem os nomes das pessoas, você tem a grafia, pela grafia, ali você consegue remontar a época. Você consegue, inclusive, quando você trabalha na Idade Média, você consegue fazer toda a linha de ancestralidade desses personagens que estavam aqui, mas dessas pessoas que um dia habitaram o município de Lavras, na prática, no absoluto, temos isso, artefatos. Mas olha como que é diminuto à primeira vista a quantidade de informação que você consegue coletar. Poxa, o que eu encontro dessas sociedades que um dia viveram aqui é isso. De fato, não apenas isso, mas também é isso. Então, para estudar o passado indígena, para estudar esse Brasil pré-colonial, aquele que antecede a colônia, a gente tem 3 grandes ramos das ciências que se destacam nesse ponto, que é a antropologia, a linguística e a arqueologia. E nesse sentido, para falar um pouco, e a etnohistória, ela é justamente para a inserção da história para a análise de documentos com o período indígena, e aí, a partir da etnohistória, você consegue fazer a história indígena. Mas, para falar um pouco de arqueologia para vocês, quando eu falo, eu estou fazendo arqueologia aqui no Rio Grande, nas margens do Rio Grande, as pessoas imaginam naquela aventura e tal, como fosse o Indiana Jones, na construção do nosso arquétipo de arqueólogo do século XIX, Indiana Jones de 1940, mas, muitas das vezes também não tem aquele romântico, naquelas ruínas, aquela coisa toda incaica, aquela coisa toda monumental, né, que esse mundo se imagina, mas a gente lida com segredos, lida com mistérios que à primeira vista parecem singelos, mas também são misteriosos de qualquer maneira. A arqueologia, ela não é aventura, ela não é somente a escavação, que muitas das vezes o pessoal também imagina. Boa parte das nossas pesquisas, 90%, sem dúvida, é dentro de laboratório, é fazendo pesquisa atrás do computador, vendo estatística, fazendo análise, e não apenas escavando. A escavação é um pedaço da pesquisa. E a partir de uma escavação faz uma infinidade de outras pesquisas, uma infinidade de iniciações científicas, mestrados e doutorados. E também não é só buscar as coisinhas, né? Buscar os artefatos perdidos. Não é aquela coisa do artefato, pelo tesouro, pela aquela coisa misteriosa. Muito pelo contrário. É as respostas e o contexto que ele nos é capaz de responder. Então, o valor das coisas está nas perguntas que a gente consegue responder por meio delas. E é interessante, o meu professor, foi um professor meu de graduação, Dr. Martial Raimundo Pouguet, ele definiu a arqueologia como, nessas últimas décadas, trata-se do estudo da vida das pessoas, das relações de comportamento social, dos aspectos culturais, tendo por base seus objetos e seus ambientes contextuais. Quando você faz uma análise de conceito, né, você lê as partes, é fragmentado. Nessas últimas décadas, recentemente, porque até o século XIX era justamente antes do contexto do passado, trata-se do estudo das pessoas, das relações de comportamento social, dos aspectos culturais, tudo por base dos seus objetos, por base dos seus artefatos e os seus contextos. Então, é uma ciência que traz respostas a aspectos culturais, sociais, históricos, justamente por meio dos artefatos. E também uma definição que gosto muito de usar é a arqueologia, o estudo de artefatos e das relações entre artefatos, operacionalizado por meio do conceito de cultura, que é Robert Dunn, um importante arqueólogo da década de 70 nos Estados Unidos. Mas, então, quando a gente tem uma regimentação de uma coleção de peças, a gente vai buscar olhar as peças não por elas mesmas, como eu disse, para tentar enxergar as pessoas que estavam lá atrás. Então, por meio dos artefatos, nosso objetivo é visualizar aquelas pessoas que um dia existiram, visualizar a vida delas e reconstruir a história delas. E nisso a gente faz por meio de prospecção, que é o levantamento de dados, levantamento de pontos. Aí, no caso, usa justamente a aerofotogrametria de Fantes, que é, no caso, o próprio drone. Aí também a leitura e interpretação da paisagem, também por meio de aspectos geológicos e pedológicos, que é estudo dos solos. E nisso a gente consegue fazer levantamentos de pontos marcados, aqui o mapa de vários sítios arqueológicos, esse mapa está desatualizado,
mas é um mapa da região nossa aqui, e a gente consegue levantar de vários pontos onde há sítios e há ocorrências de cerâmica. E a escavação. Essa escavação aconteceu no norte de Minas, no Parque Nacional do Peruaçu. Ele é um parque federal, e houve a escavação lá em julho do ano passado. No caso, eu participei, e aí eu trago como exemplo, né, de limitação da área, que como acontece com a escavação, se define em quadrículas de 1 em 1 metro. E é interessante porque nisso você tem um domínio cartesiano, uma projeção de tudo que há naquele espaço regimentado. Então, no caso, tem não apenas o domínio dele, mas também o domínio de posição das peças. Então, se aquela peça no C, ela, na quadrícula C, na coluna 1, ela está a 7 centímetros tal, a 8 centímetros de tão lateral, e além disso você também tem o eixo Z para fazer todo esse plano cartesiano, e além disso você tem perspectiva de profundidade também, que você vai descendo o sítio arqueológico. Então, é um domínio, uma regimentação daquilo que há do registro sedimentar, do registro que foi constituído do sítio arqueológico. E nisso também tem escavação. A escavação não tem muito glamour, se você fica lá com a espátula raspando o chão, praticamente, e é muito cansativo, porque não apenas a identificação é demorada, mas também uma série de fichas, uma série de baldes. Os baldes são controlados, cada balde sai de uma quadrícula, e esse balde tem que ser minerado, e o rejeito tem escrito tal quadrícula, tal, de tal local, de tal camada. Então é muito controlado. Também a gente faz datação de carbono 14, que é muito famosa ali, coletando, que é uma dificuldade danada, porque você tem que coletar o carvão, aqui no caso de uma fogueira indígena. Essa fogueira posteriormente já foi datada há 7.000 anos atrás, e nesse caso está datando, ele tem que pegar aquele carvãozinho específico, não pode misturar com outra coisa, colocar no vidro esterilizado, dentro do papel laminado, tudo bem controlado, e a chefe de escavação vigiando para você não fazer errado, porque a datação custa caro e você não pode errar no orçamento da pesquisa. E aqui do lado você encontra uma coisa fantástica também, como um espiga de milho, a espiga de milho do passado, desse tamanhozinho, porque há todo um processo de seleção artificial do milho, aí tem muitos agrônomos aí, com certeza vão saber explicar melhor que eu, mas curiosamente a espiga era extremamente menor, diminuta, com medida, porque ela era realmente, estava dentro do processo de domesticação, ainda estava muito primeiro esse período. Mas a arqueologia também é outra coisa, só para a introdução, a arqueologia também não é paleontologia, que é o estudo da vida de animais do passado, outras formas de vida em geral, né? E aí tem aqui os objetos de estudo da paleontologia, tanto como lulas do oceano, como também registro fóssil, no caso aqui um jacaré. Mas as formas de vida do passado também são interessantíssimas, só que ela não é objeto do arqueólogo, é do paleontólogo, né? Às vezes eu brincava, não, isso aí é outro filme, o meu filme é Indiana Jones e o paleontólogo é o Jurassic Park, são filmes diferentes. Mas interessante, e a própria metodologia de escavação é diferente, porque os fósseis normalmente estão em rochas sedimentares, então você tem que ir lá com a maquita, você tem que ir lá com todo o processo de extração. Já na arqueologia você está em solo, é diferente já. Cronologicamente o tempo é outro, né? O padrão se define, né, uma linha horizontal bem genérica, para que com certeza vai ter agrônomo aí, vocês vão saber. O solo ele forma em 10.000 anos, de maneira bem genérica, então você tem uma datação bem diferente de que rochas, né? Seja como for, a linha temporal aqui é muito interessante, porque eu consigo mostrar cada uma das coisas e onde elas estão, e onde estão os meus colegas também. No caso, o tempo geológico, ou o tempo das rochas, que estuda o geólogo, no caso, como também a paleontologia, você tem as últimas 2 períodos, que é o Pleistoceno e o Holoceno. O ser humano, ele está aqui no final do Pleistoceno e ele passa dentro do Holoceno. Inclusive, uma das definições de Holoceno tem a Antropoceno junto. Depois tem o tempo arqueológico, que é o tempo que tem objetos humanos, objetos produzidos pelos sapiens. E esse tempo arqueológico, ele é permeado entre tempo pré-histórico ou tempo histórico. O tempo histórico é pontilhado porque a escrita, a maneira de fazer escrita, às vezes se perde. Lá na crise dos povos mediterrâneos, lá no final do bronze, eles perderam, os povos micênicos, numa ilha em Creta, eles perderam a capacidade de escrita. Então, às vezes, não é sempre a escrita é definitiva. Então, o tempo histórico é pontilhado. Ao mesmo tempo, por exemplo, que
Na antiguidade, os sumerianos são os primeiros a fazer a escrita cuneiforme. Havia escrita lá, então, um tempo histórico. Na Europa não tinha escrita. Ao mesmo tempo que na Europa, durante a Idade Média, tinha escrita, na América não tinha. Então, a escrita começa a surgir no século XVI aqui na América. Então, assim, apesar que também tem os maias e outros povos. Mas eu mostro que não é sempre uníssono. E ao mesmo tempo que atualmente ainda tem povos que não têm o domínio da escrita. Então, eles não estão à margem da história, por assim dizer. Mas não estão à margem da arqueologia. Por isso que a arqueologia ela precipita para esse passado pré-colonial. E é uma das principais ciências para responder e trazer respostas sobre a história desses povos antigos. Então, o contexto arqueológico mineiro, ele está definido aqui do meu colega, no caso, Alexandre Delforge, ele atualmente é professor na Federal de São João del Rei. Ele fez esse levantamento na sua pesquisa de mestrado, todos os sítios arqueológicos de Minas Gerais. Evidentemente, à medida que se vai descobrindo, isso aqui é de 2010, já passou 15 anos, a quantidade é mais, e, nesse caso, o recorte, justamente dentro do campo das vertentes, que é um mapa do campo das vertentes. E é interessante que, justamente na nossa região, é uma região rica de sítios arqueológicos levantados. Então a gente tem o prazer de estar numa região que tem bastante sítios arqueológicos, muitos deles fruto também da prospecção que fizeram para o levantamento da licenciamento ambiental da usina hidrelétrica aqui do Funil. E quando você coloca num mapa ipsométrico, o mapa de relevo, você usa o SRTM para fazer a ipsometria, para fazer a dimensão, onde que estão esses sítios localizados, esse shape aqui do QGIS, no caso, nesse plano do mapa, você percebe que os sítios estão todos ou topos de morro, meia vertente, raramente em fundos de vales. Existem alguns sítios que estavam próximos das antigas margens do rio, que a hidrelétrica subiu e acabou levando. Outros sítios são classificados como ocorrência, mas na verdade acabam mostrando pelo contrário que são sítios de outras prospecções. Enfim, há toda uma diversidade e sobretudo uma relação muito estreita com os rios. Se a gente pudesse ver neste mapa todos os rios, a gente veria uma grande repetição, um grande padrão. Inclusive é algo de uma das pesquisas que eu estou fazendo agora sobre uma questão de territórios hidrossociais com esses antigos povos. Seja como for, os rios eram as suas grandes vertentes, os principais meios de penetração do território, são as formas com que eles alcançavam o passado. E aí entra justamente os principais tipos de evidências que temos desses povos. Quando a gente imagina uma aldeia, a gente imagina o que pode sobrar dela. A oca, ela normalmente era feita em palha, em madeira, ela é trançada com material. Então esses materiais são perenes, suas canoas foram embora, seus cocados foram embora, seus colares foram embora. Então muitas das coisas, materiais que esses povos antigos tinham, desapareceram. O que sobrou sobrou em grande parte, sobretudo, seus materiais cerâmicos, com as antigas vasilhas, as antigas urnas funerárias, os cachimbos que eles usavam também eram de cerâmica, e também as lâminas de machados, os seus almofarizes para o processamento de alimento, e como também, de maneira indireta no caso, o solo antrópico, que é produto da atividade humana no local, a produção de solo antrópico ou terra preta no contexto amazônico. E é interessante, nesse sentido, eu trago aqui para vocês algumas exemplificações. No caso, vou pegar aqui. Aqui tem uma vasilha cerâmica. Aí no caso é uma réplica, não é um original. Então pode ficar tranquilo, patrimônio nacional não está sendo exposto. É uma réplica no caso. Eu vou só pedir licença ao microfone, porque eu vou pegar aqui, espero que todos estejam vendo, só para mostrar para vocês a questão de alguns detalhes desses tipos de peças que tem aqui na região. E uma das escolhas técnicas que refletem aspectos culturais, que a gente vai ver lá no finalzinho da palestra. No caso aqui nessa réplica, a gente tem a superfície, já de primeira vista, toda clareada, e a superfície interna toda escura. Neste caso,
não é um gobo, não é uma pintura posterior, mas sim as escolhas que eles fizeram na hora da queima da cerâmica. Nesse caso, eles colocaram, estima-se, espera-se, né, que eles, ao colocar ela de cabeça para baixo, eles colocaram material orgânico aqui, que fez uma atmosfera redutora, uma atmosfera rica em carbono, que faz com que o interior, porque a partir de 600 graus, a cerâmica ela começa a compartilhar com aquilo que está no seu entorno. Se for uma queima com muita lenha, com muita palha, com muito material orgânico, ela vai ficar com muita fumaça. E essa fumaça ela vai aderir no material. Então, aqui tinha muita fumaça e aqui não. E é proposital. É uma escolha de estilo que eles tinham no passado. Então, é a mesma coisa de você ter uma xícara com fundo todo preto e a parte externa mais clara e você achar isso bonito. Então, é o estilo que eles tinham na época. E esse estilo você pode passar, você pode ter que riscar aqui e ainda assim não sai. Porque é a própria superfície da cerâmica mesmo que é escurecida internamente e clara do lado de fora. No caso seria redutora interna e oxidada externamente, porque quando está rico em oxigênio na queima, ela fica toda clara. E também há outras vasilhas de menor tamanho, que também são muito comuns de encontrar aqui na região, que são vasilhas menores. Aí no caso, elas também têm todo o processo interno mais escurecido e na parte externa tende, às vezes, né, dependendo da posição na queima, elas tendem a ficar mais claras. Além disso, tem também outros elementos, como eu falei para vocês, que havia elementos em rocha, né? No caso as lâminas de machado. Aqui eu trago de um período anterior, no caso são pontas de lança. Isso aqui é uma ponta de lança que é confeccionada em sílex, ou silixeto. No caso, na Europa se fala sílex, aqui na geologia do Brasil se fala silixeto. Mas o sílex é uma rocha constituída de SiO3, e nesse caso, o ponto de fratura dela, não é clivagem, mas o ponto de fratura dela é uma fratura concoidal, uma fratura em côncavos. Então, quando o antigo habitante, o povo originário no caso, eles faziam as quebras propositais e eles projetavam aqui todo esse artefato e faziam ele de propósito. Então, no caso, vou passar para vocês irem vendo. No caso, também trouxe uma ponta de flecha, também confeccionada à maneira antiga, também do mesmo material, que é sílex, que não é plástico, é rocha, e a ponta de flecha também, tal como eles usavam antigamente, nas nossos rincões aqui interioranos do Brasil. E vou passar para vocês então, aí o pessoal vai vendo e vamos observar. Isso quebra, né? Quebra, por favor. Quebra. E o solo antrópico também, né? Essa marca da atividade humana no local. E a metodologia, sobretudo, que eu depositei nas minhas pesquisas, não apenas a análise da paisagem, mas a arqueometria, que é o estudo dos materiais cerâmicos por meio de uma aplicação de diversas técnicas. E nesse sentido, eu cataloguei aqui na região de Lavras, sobretudo, você tem, é claro que a definição de tradições arqueológicas, tradições cerâmicas, é algo ultrapassado, mas ela é sintomática quando você percebe que há sítios aqui na região que são completamente vinculados a grupos que são próximos a Tupi-Guaranis, enquanto os outros grupos aqui da localidade são sítios relacionados a grupos de matriz macro-G ou língua G. É claro que, como você, por meio de um artefato, pode falar, como é que você afirma que quem usou isso aqui falava língua de matriz G ou falava Tupi? Ou como você afirmava que alguém que usa um iPhone hoje falava árabe ou fala inglês, no caso? Não tem como afirmar. Mas, não tem como bater o martelo, com certeza. Mas certos traços são encontrados em grupos contemporâneos, certos traços, sobretudo, da relação Tupi-Guarani, são relacionados a grupos que falam a língua indígena de matriz Tupi-Guarani. Então, assim, não tem como bater o martelo, mas é um apontamento. E neste caso é sintomático porque é curioso, então, até mesmo curioso, porque todos os arredores são de um grupo
Evidentemente, temos que colocar a cronologia deles, isso ainda não foi estudado, mas todos ao redor é de um determinado grupo e somente um não é. Isso é muito curioso. Mas, em todo caso, as cerâmicas que aqui encontram, isso aqui foi encontrado justamente na região, que são urnas funerárias. Muita gente encontra nas roças aqui, nos pastos, encontrou muito isso, sobretudo as margens do Rio Grande, quando vai fazer o arado, quando foi feita a duplicação da Fernão Dias, lá no início do século XXI, também foi encontrado. E nesse caso, as vasilhas duplicadas, é até interessante, que a gente ficava pensando, mas para que essas vasilhas duplas? Será assim, uma questão simbólica? Será que duas pessoas tomavam um lado do outro com o rosto colado? Isso ainda é um mistério. Mas é curioso também, sobretudo, esses aspectos. Aí não é à toa que até Debré, no caso, falando um pouco da história natural do Brasil, na época que entrava tudo como história natural, também ele fez a representação das urnas funerárias, aí no caso ele colocou cocadas e tudo mais, só que a gente só encontra os ossos. E neste caso, sobretudo o sítio Monte Alegre, que é na duplicação da Fernão Dias. A pesquisa, no caso, a do mestrado, ela tem uma pesquisa que investiga a ocupação pré-colonial às margens do Rio Grande, por meio dos artefatos cerâmicos do sítio Monte Alegre, e busca compreender justamente essa presença desses grupos indígenas na região, especialmente numa perspectiva, faço um diálogo com a história de longa duração do Brodel, e buscar fazer uma história indígena local, um contínuo histórico, ver essa perspectiva mais longa. E nesse sentido, a análise foi empreendida. É interessante que apresenta um alto grau de fragmentação das peças. As peças que haviam aqui, inclusive, isso é a capa do meu livro, eu coloco essa imagem, há um alto grau, muito material quebrado, justamente pela degradação do tempo, justamente por uma série de intemperismos que aconteceu, e também são mais de 5.000 fragmentos ao longo da pesquisa. E aí a reconstituição das formas, a reconstituição morfológica, e aí tinha todo controlado, até... Oi? Sim. Eu passei, está na exposição aqui ao lado, e deixa eu baixar aqui o ponto da tela. Aí no caso é justamente interessante porque você consegue espelhar a peça, fazer uma reconstituição morfológica. Eu queria mostrar justamente isso. Você tem como eu falei para vocês, que a escavação é algo muito regimentado, muito controlado. Você tem a quadra H6, o nível que foi achada a peça, 10 centímetros de profundidade do solo A20. Por isso, quando passa o arado, acaba levando muita coisa junto. E, no caso, também fragmentos osteológicos, fragmentos de osso. Que, no caso, eu tive a oportunidade de rever uma colega minha da graduação, que ela chama Ana Morella, ela está fazendo a pesquisa dela justamente em material de ossos humanos do passado, e ela se aprofundou na área da bioarqueologia. E aí, quando eu apresentei isso para ela, eu falei: isso aqui é humano, não é? Quando ela falou que tem a chance de ser um mamífero de médio porte, eu levei um susto, porque, nós enquadramos como mamífero de médio porte, mamífero porque umas características dos ossos, se não me engano, são essas aqui, essas ranhuras, são específicas de mamíferos, e no caso, muito possivelmente sejam humanos também. Então, a gente tem vestígios físicos das pessoas que um dia habitaram a região, e também as técnicas, como eu falei para vocês, elas refletem essas cores sociais, culturais. Aqui nessas peças a gente consegue ver justamente aqui as marcas do artesão, todo o cuidado do polimento da peça no processo de moldar a peça. No caso, as peças eram moldadas não em tornos, não havia torno na América pré-colombiana, eram todas moldadas em roletes, a técnica de rolete atual, o cordalamento que você faz, isso para quem sabe confeccionar cerâmica vai entender. E no caso também você consegue ver os tipos de queima, como eu falei para vocês, essas queimas que são marcadores e estilos técnicos. Algumas peças correspondem a algumas partes da nossa coletânea de quantidade, da morfologia delas, são correspondentes. A partir dali a gente consegue imaginar, fazer uma inferência do que poderia ser essas peças, ao mesmo tempo que também a gente tem a distribuição delas no sítio, que é uma pequena, são 5.000 peças, imagina, colocar 5.000 enfileirados e apontar de onde veio, mas aqui está o croquis do sítio, e aí no caso, da onde veio as principais
e no caso nós temos aspectos, traços, né, de uma fabulosidade impressionante, porque normalmente elas fogem do estilo, elas fogem do padrão. Os artesãos antigos, como qualquer artista hoje, ele não vai seguir padrões rígidos. Cada ser humano, como toda criança que tem uma letra própria na hora de escrever, como todos nós temos uma letra própria, né? Tem muitos professores aqui que sabem identificar o aluno só pela grafia. Da mesma forma, as pessoas têm suas maneiras de confeccionar. Mesmo que elas aprendam umas com as outras e sigam uma tradição a longo prazo, como havia antigamente no Brasil, elas também fazem coisas próprias. Aí numa peça totalmente reta, com uma borda completamente reta, se a gente fica... nós arqueólogos estudamos só essas coisas, não apenas isso, mas estudamos muito sobre isso, a gente fica meio estupefado com essas coisas. Aí são diversas planilhas que tinham na minha dissertação, eu trouxe algumas aqui. No caso, interessante a quantidade de peças a nível de superfície. Então a profundidade do sítio tinha peças assim, de 45 centímetros de profundidade, mas são poucas. As escolhas técnicas também, fiz uma catalogação das principais. E também há uma correspondência de locais, há uma correspondência cronológica sedimentar e também tendências diferentes que apontam para no caso essas oxidadas, no caso que é a presença mais avermelhada, por muitas peças do sul de Minas Gerais, elas são todas, não todas, mas uma grande tendência de amostragem, e sobretudo redutora, sobretudo escurecida, e essas peças aqui nossas não são sempre assim. Aí também tem outras peças extremamente diferentes aqui, no caso uma borda que em vez de ter o bordalamento para fora, é para dentro, que é uma coisa não muito comum, e outras que fogem completamente do padrão, que no caso é um biquinho de uma vasilha com bico, tipo, quando você olha aqui no que foi estabelecido como padrão, você não tem uma jarra, você não tem uma vasilha com bico. Então, a realidade, né, a gente tenta sempre, como cientista, fazer um encontro de padrões, tentar regimentar isso, tentar criar leis, né, no caso, para essas coisas, tentar compreendê-las. Mas, no caso do ser humano, as ciências humanas eram muito complexas, o ser humano é uma criatura muito maleável. Então, ao mesmo tempo que você tinha realmente uma certa escola, entre aspas, com muitas aspas, né, uma certa tendência de confeccionar, você encontra coisas realmente fora da casa, totalmente próprias, específicas, bem diferentes, né, e muito particulares. Então, os sítios são diferentes. A compreender esses processos de ocupação indígena da bacia do Rio Grande o cerne da minha pesquisa, como também do meu doutorado, que eu estou seguindo atualmente. Compreender essa relação desses povos antigos com a paisagem, com seus ambientes contextuais, onde eles estavam inseridos. Nesse sentido, elas apresentam um alto grau de diversidade, tanto das escolhas técnicas, como também das suas maneiras de confecção das suas peças, dos seus artefatos. São aí, no caso, vocês podem ver, né, peças totalmente vermelhinhas, outras, como eu falei para vocês, que é aquela que tanto essa como aquela que está aqui dentro, que tem a borda, a lateral interna escurecida, que vocês podem ver. Tem outras que a gente chama de coração livre, que a parte interna está escurecida. Então tem toda uma resposta para isso de escolhas técnicas, e eles faziam de maneira consciente. E a constatação da presença de cerâmica tupi-guarani consideradas exógenas na localidade. E, no caso, a pesquisa minha de doutorado, já finalizando, ela concentra-se agora, como o mestrado era algo mais incipiente, doutorado você vai aprofundar mais e tal. No caso, eu faço uma análise tanto de um sítio que chama Conceição, no norte de Minas, nas margens do São Francisco, como tu continua analisando aqui no Campo das Vertentes. E aí, nesse sítio Conceição, a gente vai tentar analisar, e eles são sítios contemporâneos aos daqui. Então, são povos contemporâneos aos daqui, que são, entre aspas, fazem cerâmica também semelhante. Então, há uma similitude cultural, mas vivendo em ambientes diferentes. Quais são as respostas para quem está lá no São Francisco, lá no norte de Minas, no ambiente de cerrado, para quem está aqui na bacia hidrográfica do Rio Grande, com conexões a Mato Grosso? Essa bacia é a mesma que sai na Bacia do Prata, sai no Rio Paraná, e tem um grande fluxo de proximidade, tanto com São Paulo, como também com o litoral. Essa bacia do Rio Grande, ela penetra todo o Campo das Vertentes e sai às margens da Zona da Mata, que é um local extremamente tupi-guarani. Então, como que essas respostas culturais, entre aspas, semelhantes, em ambientes diferentes,
que esses povos tinham? Isso é uma das grandes perguntas que eu vou fazer no doutorado. E a minha pesquisa, nesse caso, vou trabalhar com petrografia em cerâmica, que é uma análise de lâminas, a gente fazer lâmina do artefato, colocar no microscópio, está muito CSI, né? Então, tipo, cara, é um detetive que está indo muito atrás, e realmente é um nível, agora começa a aprofundar, fazer análise dessas lâminas, fazer metodologia sedimentar do sítio, a descrição das formas, da textura das partículas, e também nisso, não apenas pela técnica, mas sobretudo para tentar responder questões humanas que tinham. E no caso, eu compreender também a história sedimentar, né? A história sedimentar, muitas vezes a gente imagina, não, a terra Velasco pegou tudo, ficou abandonado, mas muito pelo contrário, esse processo de abandono do sítio, o processo de formação do sítio, ele também tem um processo de perda e ganho, aqui no caso está muito pequenininho, mas aqui é ganho, aqui é perda, ganho. Então, a história, não apenas do artefato, a biografia do artefato, ela também nos conta muito, a biografia no sentido o que esses objetos passaram, por onde eles passaram, da maneira com que eles foram parar ali, também contam muito da história das pessoas que estiveram ali, um pouco da história também, e no caso, sobretudo, poder fazer isso, poder fazer esse tipo de representação artística. No caso, que ele, só explicando rapidamente aqui para vocês, aqui tem uma representação do Pleistoceno, no final do Pleistoceno, um ambiente muito mais gélido, mais úmido, no caso aqui com megafauna, que eu sugeri para fazer a representação de uma bicho-preguiça gigante. Aí depois começa a aparecer justamente por volta de 12, 9 mil anos atrás, os primeiros habitantes. É claro que a gente não tem evidência dessas pessoas aqui no Campo das Vertentes, mas a gente tem evidência deles lá em Lagoa Santa. Então, é uma questão de amostragem, porque se essas pessoas cruzaram o Estreito de Bering, andaram por muito tempo, e vão ficar 12 mil anos sem atravessar 300 quilômetros, não, aí também não, né? Então, assim, eles andaram aqui na região. Depois veio o Holoceno Médio, um ambiente mais seco. O Holoceno Médio ele é muito conturbado, né? Fruto de muitas discussões, mas um ambiente mais seco. A gente também tem pouquíssimas pessoas, talvez, nesse período. E depois o período que a gente realmente tem artefatos, esse é o período de 1500 a 400 anos antes do presente, em que há confecção de cerâmicas indígenas no local. É um período de grande concentração de populações. As aldeias daqui eram altas, eram numerosas, eram por volta de 900 a 1.200 pessoas nas aldeias. Você imagina a aldeia, você imagina 50 pessoas ali e tal. Não, eram 1.200 pessoas. Então, é muita gente. Aqui é uma concentração. E depois você passa justamente 500, 800 anos e você já tem o nosso período, o cavalinho, nosso ambiente bucólico, nosso ambiente rural, nosso ambiente agrário, que é essa sobreposição que a colônia faz, aquela sobreposição que aí muito bem analisado pelos historiadores, tanto feito não apenas instrumentalizado por Francisco Bueno da Fonseca, o fundador de Lavras, mas também por outros processos colonizadores, outros bandeirantes que estiveram aqui anteriormente, passaram na localidade, fruto de todos esses processos da colonização. E é claro, né, isso aqui, o caso é fazer uma referência clara que a exposição está aqui ao lado, essa representação, essa obra de arte, feito por ex-alunos da UFLA, olha aí só. E no caso é essa representação desse mundo que sobrepõe ao indígena. Então termino aqui a palestra falando justamente esse ponto, que toda essa história muito profunda, a história indígena é a história maior que tem na América, porque é os primeiros habitantes. São 12 mil anos aqui no Brasil, que são sobrepostos por apenas 500 anos. Olha a nossa posição na história. Lavras tem por volta de 300, pouco mais de 300 anos. Olha como a gente é um cisco referente ao passado, né? E inclusive, no meu livro eu até comento que a pergunta que eu tinha quando criança é: o que havia aqui antes de existir a cidade? Então é nesse sentido, a gente consegue responder um pouco essa pergunta, né? Do que havia aqui na nossa região antes desse período agora, com cafezais, com estradas, com agricultura, com esse processo que a gente tem falando português, com animais domésticos como vaca, como gado, enfim, tudo que isso aqui sobrepõe esse passado profundo. Então, a história, igual eu mostrei lá, o tempo geológico grande, o tempo arqueológico grande, o tempo histórico pontilhado, talvez o tempo jornalístico, para alguns jornalistas aqui, aquele quase o último instante ali, era fazer um pontinho no final. Então agradeço a todos,
Agradeço ao evento, sobretudo, ao Rogério por essa organização. Agradeço também a quantidade de instituições próximas de mim, que todo pesquisador sabe muito bem que você não faz pesquisa sozinho, você está com o apoio de muita gente, tanto também da FUG, como da Federal de São João del Rei, da UFRA, sobretudo do Museu de Moreira, a Patrícia Muniz, que me ajudou bastante com o acervo, e aos laboratórios e também às agências financiadoras. Agradeço a todos.